Olá, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, atualmente no estágio de neonatologia do Hospital Júlia Kubitschek. Hoje, no clube de revista, eu vou apresentar um artigo de revisão sistemática e meta-análise sobre o desfecho do neurodesenvolvimento de pacientes com malformações gastrointestinais congênitas. Esse é o artigo publicado na BMJ. Bom, as malformações gastrointestinais congênitas, elas são condições relativamente incomuns, que, embora a sobrevida ela tenha melhorado, né, em relação à assistência nas últimas décadas, a morbidade ela permanece alta. Crianças com malformações gastrointestinais congênitas, elas apresentam um risco de comprometimento no neurodesenvolvimento devido à exposição a fatores que afetam o desenvolvimento cerebral, como, por exemplo, as anormalidades genéticas que podem estar associadas, influências perinatais, como tabagismo materno, uso de medicação, a prematuridade, baixo peso ao nascer, exposição precoce, longa ou repetida aos anestésicos necessários para a correção cirúrgica, alterações hemodinâmicas e no funcionamento respiratório e no perioperatório, alterações inflamatórias no pós-operatório e um mau estado nutricional, que pode levar a uma alteração de microbioma, influenciando o desenvolvimento do cérebro através do eixo intestino-cérebro. Essa revisão, ela enfoca malformações gastrointestinais congênitas, como a atresia esofágica, a doença de Hirschsprung, a malformações anorretais, síndrome do intestino curto, atresia intestinal, gastrosquise e oncolocele, exceto hérnia diafragmática congênita, para não incluir o efeito de confusão no envolvimento pulmonar. Então, o objetivo é agregar as evidências disponíveis sobre os efeitos no neurodesenvolvimento de pacientes com a malformação gastrointestinal congênita usando uma meta-análise. Quais foram os critérios de inclusão no artigo, né, na meta-análise? Pacientes com malformações gastrointestinais congênitas, aquelas que eu citei anteriormente, faixa etária da infância à adolescência, de 0 a 18 anos, estudos com desfechos relacionados ao desenvolvimento cognitivo, motor ou de linguagem, relatados e medidos com qualquer medida padronizada e ou validada em comparação com um grupo de controle selecionado ou uma população normativa. Uso de um desenho observacional ou controlado, estudos publicados em um jornal revisado por pares, que foram publicados após 1990 e escritos na língua inglesa. Foram excluídos, então, os estudos apenas com adultos, aqueles estudos com crianças e adultos, sem detalhar os resultados apenas para crianças, e os artigos de revisão e relato de caso. No total, foram 47 estudos incluídos na meta-análise, sendo 2.312 pacientes incluídos. Então, esse é o fluxograma, né, da seleção de estudos, né, 47 estudos inclusos, sendo o restante excluídos por serem publicados antes de 1990, por não serem estudos apenas com crianças, enfim, tudo que eu citei antes. Esse forest plot, ele mostra os efeitos, né, no neurodesenvolvimento, todos os estudos incluídos, eles mostraram uma alteração, né, no neurodesenvolvimento de pacientes com malformações gastrointestinais. Nessa tabela, a gente mostra a forma como eles usaram para poder classificar e avaliar o efeito de alteração do sistema nervoso central, do neurodesenvolvimento, em relação aos pacientes que têm malformações gastrointestinais. Então, foi usada uma média extraída de pontuações brutas ou padronizadas, avaliando os resultados nos domínios motor e de linguagem de casos e controles, ou dados normativos, e calculando o tamanho de efeito com uma diferença média padronizada, que seria esse COINS-D, entre os grupos. Então, foi considerado pequeno o que tinha o D entre 0,2 e 0,5, médio entre 0,5 e 0,8, e grande maior ou igual a 0,8. Então, os resultados foi que, em relação ao neurodesenvolvimento global, 19 dos 47 estudos que avaliaram mostraram resultados de neurodesenvolvimento global mais pobres nos pacientes com malformação gastrointestinal em comparação com dados normativos. E a agregação meta-analítica de todos os achados mostrou um efeito negativo de pequeno porte no resultado do neurodesenvolvimento global.
Com relação ao cognitivo, 12 dos 39 estudos, ele mostrou também um resultado pior nos pacientes com malformação gastrointestinal, com um efeito negativo de pequeno porte também nesse resultado cognitivo. Com relação ao motor, dos 33 estudos que avaliaram, 14 mostraram também um resultado pior nos pacientes com malformação gastrointestinal e um efeito negativo de médio porte nesse resultado motor. Com relação à linguagem, os 14 estudos que analisaram, 10 mostraram também uma diferença, né, com uma pior desenvolvimento de linguagem nos pacientes com malformação gastrointestinal congênita e um efeito negativo de médio porte. Além disso, os estudos mostraram também que o maior tempo médio de internação hospitalar foi relacionado a pior desenvolvimento motor e neurodesenvolvimento global, que o maior número de tempo médio de cirurgia foi relacionado a pior desenvolvimento neurológico, tanto geral quanto cognitivo e motor. E o neurodesenvolvimento geral, ele foi significativamente mais pobre em pacientes com síndrome do intestino curto, se comparado com todos os outros grupos de pacientes das outras malformações. Então, esses achados, eles traduziram em uma diferença média de 6,5 pontos de QI, com um aumento de 3,6% no número de crianças com atraso cognitivo, de 5,9% do número de crianças com atraso motor e de 6,9% do número de crianças com atraso de linguagem. Então, nessa tabela daqui, que eu quis destacar a relação entre as malformações, que o pior seria a síndrome do intestino curto, com esse CONS-D de -1. Uma conclusão, com evidências robustas de que os pacientes com malformação gastrointestinal congênita, eles estão em risco de comprometimento de pequeno a médio porte no neurodesenvolvimento, e que esses resultados eles enfatizam a necessidade da triagem para avaliação do neurodesenvolvimento de rotina desses pacientes e acompanhamento adequado com o objetivo de reduzir a morbidade desses pacientes. Obrigada.